E antes a terra era sem forma e vazia. Mas antes de ele criar esta terra, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus está lá no céu com um exército, com um grande coral de anjos, que está louvando o seu nome, está buscando a sua face. No meio dos anjos, tinha um por nome de Lúcifer. E esse um, eu quero a sua atenção nessa noite. Preste bem atenção nesta palavra. Esse um anjo chamado Lúcifer, ele se achou de colocar no seu coração que ele poderia ser maior do que Deus. Lá no livro de Isaías, ele chegou a dizer: olha, eu subirei para os céus, lá nas alturas, e eu colocarei o meu trono acima do trono de Deus. E Deus, ele diz que antes que nós pensamos, ou falamos, ou mencionamos alguma palavra, ele já sabe o que nós vamos falar. E foi ele que ungiu aquele querubim, Lúcifer, e ele queria tomar o lugar de Deus. E Deus, ele não divide a sua glória com ninguém, irmãos. Deus te dá poder, te dá dinheiro, te dá sucesso, te dá tudo, te dá roupa, te veste, calça, te dá unção. Mas quando você querer ser mais que ele fala: epa, para aí. Quem manda nesse negócio sou eu. É verdade. Quem você pensa que você é? E em Lúcifer, a Bíblia diz que ele dividiu a terça parte dos anjos. De cada 1000 anjos, ele tira um. Só que lá tinha milhões de anjos. Quem consegue contar quantos demônios tem aqui na terra? Ninguém. Tem demônio que você nem sabe o nome, que eu sou pastor e nem eu sei o nome. Só quando Deus me revela. Milhões de anjos. A terça parte estava com Lúcifer. A Bíblia diz que Deus, irmãos, pegou Lúcifer e ele mandou para baixo. Lá em Lucas 1,19, o 1,18 está escrito: e eu via Satanás como um raio cair do céu. E quando ele cai na terra, ele traz muitas coisas com ele. Ele traz ouro, traz prata, traz jaspe. Tudo que é tipo de raridade que tem nessa terra veio do céu junto com Lúcifer, porque lá tem tudo isso. Se você for ler Apocalipse, está escrito que as ruas serão de quê? Ouro e cristal. De quê? Ouro, cristal, jaspe, jacinto. Os muros serão de bronze. É só coisa preciosa. Então quando você vê uma pessoa que tem ouro, tem muito dinheiro, veio da onde? Junto com Satanás, lá do céu. Ele veio e ele tirou muitas coisas preciosas do céu. E você vê que quando alguém está cavando ouro, eles cavam dentro da terra. Eles acham dentro da terra, dentro do rio, no garimpo, porque o estrondo foi muito grande. Fez uma catástrofe e hoje o Senhor lá embaixo, chamado inferno. Quando Deus, ele manda o anjo cair de lá de cima, o anjo que o louvava, o anjo que regia o coral, com a terça parte dos anjos, Deus olha para a terra, está a terra sem forma e vazia, Deus cria o céu e a terra. E ele agora precisa de alguém para ser o seu adorador, alguém que fazia o que Lúcifer fazia, ou seja, alguém que fazia algo melhor que Lúcifer. Ele não queria alguém igual Lúcifer, ele não queria alguém que fazia o que Lúcifer fazia, ele queria alguém que adorasse a ele mais do que Lúcifer, alguém que fazia algo bem melhor que Lúcifer. Ele fala: pronto, eu vou descer na terra agora. Deus, ele pega a carruagem de fogo. Isso aqui é a revelação de Deus, viu? Ele pega a carruagem de fogo, ele monta na carruagem de fogo, pega assim: ô Serafim, vem aqui, vamos pegar esse cavalo, monta nesse cavalo aí, vai na frente da carroça, eu vou aqui na minha cadeira, aqui em cima dessa carruagem, vou descer lá embaixo agora. Serafim, a palavra serafim no hebraico quer dizer anjos que ardem em fogo. E Deus, ele é um Deus de fogo, Deus pentecostal. Ele fala: eu vou descer na terra, só que o que eu vou fazer lá agora é uma obra-prima. Satanás está lá embaixo, ele está pensando que acabou com o meu reinado. Eu não ando com rebelde, eu não ando com quadrilha gospel. Eu tenho que criar alguém que me adore. A obra não pode parar. E Deus desce lá do céu com a carruagem de fogo para criar um adorador que o adore em espírito e em verdade. Deus, glória, aleluia. Deus chega na terra e ele estaciona a sua carruagem real. E os anjos estão lá esperando Deus para subir novamente. E Deus começa a criar uma obra-prima. E ele cria essa obra-prima com muito zelo, com muita bondade, com muito amor, com muito carinho. Eu posso imaginar, irmãos, olha aqui, olha para cá, essas irmãs aí, olha para mim aqui. Quero que você aprenda nessa noite, entenda o porquê da pregação, o porquê eu estou pregando essa mensagem nessa noite. Deus
trabalhando no pó da terra. Ele está pegando bolinho de terra, creio eu, com a sua própria saliva, que Deus trabalha com isso, saliva, quando ele passou naquele cego, ele está trabalhando aqui, está trabalhando ali, e ele está criando um boneco. Eu posso imaginar o diabo olhando para Deus de joelho, e o diabo está dizendo que o que é que ele está fazendo, o que é que ele agora está fazendo. Deus, ele cria um pezinho pequenininho, Deus cria o pé direito, cria o pé esquerdo, cria a canela, e vai criar o joelho, vai criar as coxas, o fêmur, e vai subindo, vai colocando, faz isso, faz aquilo. Deus fala, eu fiz o boneco, mas está faltando alguma coisa ainda. Está faltando alguma coisa ainda para ser completo. Não é isso que eu quero. Um boneco de barro, sem fôlego de vida, não tem utilidade nenhuma. Eu quero alguém para me adorar, alguém que possa falar, expressar. Aleluia. E ele pega algo de dentro dele. E ele coloca boca a boca, nariz com nariz. Aleluia. E ele sopra algo de dentro dele, dentro daquele boneco. E aquele boneco respira. E ele se torna alguém com fôlego de vida. E esse alguém está aqui nessa noite para adorar a Deus. Aí o diabo olha para um lado, olha para outro e fala assim, agora eu estou revoltado. Eu tentei acabar com o reinado dele, não consegui. Eu tentei acabar com tudo, não parei. Como é que eu faço? Eu tenho que derrubar este homem para acabar com o projeto dele lá em cima. Mas com o projeto de Deus, ninguém pode impedir. Ninguém pode parar o projeto de Deus na minha vida e na tua vida. Quem te chamou foi Deus, quem te chamou foi Deus. O diabo não pode parar. Aí Deus olha para aquele boneco, que não é mais boneco, é um homem, e fala assim, mas eu quero fazer mais. Ele cria um Éden, um jardim, e coloca esse homem dentro desse jardim, e ele dá um nome para este homem chamado Adão. O primeiro sacerdote criado pelas próprias mãos de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós somos criados pelas mãos de Deus. O diabo colocou um negócio chamado de assimilação para alguém ter filho, mulher que não tem filho, ter filho. E aquele diabo aquário, o diabo está fazendo uma patifaria. O diabo odeia os homens porque Deus desceu do céu, veio na terra para criar o homem com a sua própria mão. Deus poderia soprar, dar uma ordem, fazer alguma coisa. Ele falou, não, eu vou descer lá embaixo, porque se eu tocar o negócio fica mais gostoso. É lá embaixo que o diabo está. E é de lá que eu vou tirar alguém que vai me adorar e fazer muito mais do que o que ele fez, porque a minha obra não vai parar. Glória a Deus. Fala pro seu irmão, Deus escolheu você para uma grande obra. Aleluia. Fala pro seu irmão, Deus escolheu você para uma grande obra. Essa obra não pode parar. Fala para ele, essa obra não pode parar. Essa obra não pode parar. Fala para ele ou para ela bem assim, pode falar sério. Fala assim, Deus te levantou para adorar ele no lugar de Lucifer. No lugar de Lucifer. Faça a obra de Deus. Deus não te escolheu para tomar cachaça, mas o diabo faz você tomar cachaça. Deus não te fez para ser prostituto, mas o diabo faz você trair a sua esposa. Deus não te fez para ser gay, mas o diabo fez você ser gay. Deus não te fez para ser macumbeiro, mas o diabo fez você ser macumbeiro. Deus não fez você para ser cavalo do diabo, mas o diabo fez você cavalo dele. Deus fez você para adorar ele, para adorar ele, para adorar E te comandou.
Face, sai do WhatsApp, sai da fofoca, sai da contenda, sai da prostituição, sai das drogas, sai do meio da panelinha, sai da onde da Chachotemai, sai da onde você está, recove a Nácia, vamos adorar Deus, Deus que veste a senhora. Sai do comodismo, sai de tudo que você está fazendo que está desagradando a Deus. Sai da televisão. Vamos dar lugar para Deus. Sai da rebeldia. Sai da rebeldia. Existe um demônio que está trabalhando forte no coração dos membros da igreja e de muitos obreiros de muitas igrejas. Demônio que tem atuado na área da rebeldia. Tem obreiro que ele incha o cangote, pensa que é alguma coisa. Antigamente era um lixo. Deus pega e veste, coloca, dá uma oportunidade. Ele pensa que é alguma coisa. Deus fala assim: tu não é nada, camarada. Eu vou te quebrar, seu rebelde. Eu vou te quebrar, seu circunciso. Eu vou mostrar que eu sou Deus tem membro, irmãos. Só porque dá o dízimo, pensa que é alguma coisa. O pastor chama para orar, chama para fazer a obra, não vai. Deus vai te pegar na curva. Deus tem um propósito com você. Deus nos escolheu para uma grande obra. Deus nos escolheu para um grande propósito. E Deus só fala dessa forma com a igreja quando Ele quer levantar alguém, quando Ele quer exortar a igreja e trazer a igreja para o arrependimento e para trazer a igreja para mais perto dEle. Deus está com saudade de você, daqueles 5 minutos de oração que você orava. Deus está sentindo saudade daquele momento que você orava no quarto das madrugadas. Deus sente saudade da sua oração, do seu modo de falar, de se expressar. Deus sente falta do seu louvor. Deus sente falta de você ler a Bíblia. Deus sente falta de você derramando lágrimas ali quando você ouvia um louvor, ouvia uma pregação. Deus te chama nessa noite. Ele não te chamou para dar a rebeldia andando por aí como filho pródigo. Ele te chamou para ser obediente, para adorar a Deus, fazer a sua vontade, para um dia você morar no céu. Deus é de poder, Deus é de glória. Vamos assumir uma postura na casa de Deus. Você está entendendo porque você tanto ouvir a palavra e eu quero que alguém me dê um copo com água, eu estou com sede aqui. Aleluia. Sabe por que você tanto insistiu naquela alma que as pessoas dizem que não tinha jeito, que estava acabado? Aleluia. Sabe por que você tanto insistiu? Me dá mais um aí, coloca aqui. Naquela pessoa que você falou assim: olha, não vai dar certo, acabou, não tem mais jeito. Não vai dar certo, não tem mais jeito. E você falou: não, não posso parar. Eu não posso abandonar. Sabe por que Deus colocou no teu coração para não desistir daquela pessoa, daquele homem que só quer droga, prostituição, cerveja, cachaça, mas toda vez você lembra dele na oração? Sabe por quê? Porque ele foi criado com as próprias mãos de Deus. Sabe por que o pastor fala assim: vamos orar, vamos para tal lugar, vamos para os montes, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo? Sabe por que o pastor fala? Não é porque o pastor é chato, não, porque o pastor sabe que você foi feito pelas próprias mãos de Deus. E o diabo está roubando. Olha o que o diabo está fazendo na sua vida. O espaço que Jesus tinha na sua vida, mesmo pouco, mesmo sendo 5 minutos, Ele ordenou para que nós orássemos todo o tempo levantando mão santa. Mas mesmo assim o povo não obedece. Mas antigamente você orava 5 minutos, mas mesmo isso, o diabo roubou o espaço de Jesus dentro de você. Deus, Ele pegou e colocou a boca no boneco e soprou fôlego de vida dentro de nós. O próprio Deus, Ele mora dentro de nós. E o diabo tem roubado esse espaço de Deus em nossas vidas e tem preenchido com coisas banais. Deus dá casa, está na prova, Deus dá trabalho, Deus dá estudo, dá sabedoria para passar na prova, dá dinheiro, dá habilitação, sucesso, dá carro,
E quando Deus mais precisa de você na obra, você vira as costas para Ele. Deus de poder e glória. O diabo tem roubado o lugar de Deus na sua vida. O diabo tem preenchido com coisas banais. Aquele homem ele foi colocado no Éden para fazer a vontade de Deus. E Deus deixou algumas ordenanças, alguns parâmetros para ele obedecer. Come de tudo aqui no jardim, mas da árvore do meio não come do fruto dela. Mas Deus viu que o homem estava só, como o presbítero Natalino sempre diz, eu preciso de uma varoa, que era mulher. Adão também precisava de alguém. Ele adormece Adão. Da costela de Adão, tira uma esposa, tira uma costela e tira uma mulher da costela de Adão. Fala assim, você precisava? Então aí eu vou para andar contigo. Mas só que o que me chama a atenção, irmãos, que ele precisava de uma mulher assim. Só que tem mulher que é enviada por Deus, mas tem mulher que é enviada pelo próprio Satanás para acabar com o ministério do homem de Deus. Adão andava perambulando, ficava solitário, sozinho, se achava Zé Ninguém. Deus deu uma mulher para ele, para multiplicar. Mas depois o diabo vai até a mulher, através da serpente, e fala com ela, e fala assim, não pode comer. Não, mas Deus falou que não pode, pode. Deus falou que não pode, porque no dia que vocês comerem, Ele tem medo de vocês, porque você vai ser maior do que eles. Olha o que o diabo fez. Querendo acabar com mais um projeto de Deus. A mulher come daquela fruta e dá para Adão. Adão vai lá e obedece a mulher e come. Tem homem que é mandado pela mulher. É o marionete. Tem homem que é mandado pela mulher. A voz da mulher que basta. Se a mulher é de Deus e o homem está errado, a mulher fala, o homem tem que obedecer mesmo. Amém? Mas esse negócio de o pastor chamar para orar, fazer alguma coisa, ou fazer a obra de Deus, evangelizar, e fazer uma missão fora, a mulher falar, não vai! Ele colocar a cabeça embaixo das pernas, isso é coisa do diabo! Amém. Glória a Deus. A mulher sabe, não atrapalha o ministério de um homem de Deus! Aleluia. Vamos bater, Jeová. Ontem eu vi sabedoria na vida da irmã Lourdes. Ela esperou o diácono Benedito o dia todo. Lourdes é aquela linda, levanta a mão para todo mundo te ver, levanta a mão, Lourdes. O dia todo, o diácono Benedito, de 11 horas até 10 horas, 11h30, o diácono Benedito estava mais quem? Mais eu ou com a prostituta? Estava com quem? Pastor. Comigo. Fazendo o quê? A obra de Deus. Por quê? Eu estou sem carro. E ela em casa esperando para fazer despesa. Mas Deus não deixava a gente ir lá. E ela está em casa. Olha lá. E ela me ligou, falei, irmão, eu ligo daqui a pouco. Liguei ela, pensou que o marido tá bom, estamos indo. Só que de uma hora para outra surgiu outra missão lá em Colinda, que era buscar a roupa das irmãs. A mudança das irmãs. Da irmã lá. Acabou que o diácono Benedito teve que me levar. E nós fomos lá falar com ela. E ela falou amém. E nós fomos fazer a obra. Chegamos 11 horas da noite. Ficamos disponíveis. Eles foram para casa 11h30 da noite. E hoje fizeram despesa e nós ainda fizemos o churrasco na casa deles. Glória a Deus. Ela não ficou ligando pro diácono Benedito, mandando ele logo não. Ela não ficou amaldiçoando ele não. Ela não perturbou nem para mim, ligou para falar com ele não. Ela ficou em casa. Aleluia. Dando glória a Deus. Falou, tá bom, pastor. Em nome de Jesus, amém. A mulher sabe, edifica a sua casa. Tem muita gente querendo casar com o Bruno, a Gislane, o Natalino. Mas vigia, porque a mulher não pode pedir o ministério de um homem. E nem o homem pode pedir o ministério de uma mulher. E tem mulher que a gente pensa que é uma graça, mas é uma desgraça em nossas vidas. É melhor ficar sozinho do que mal acompanhado. Paulo disse, é bom que case, se abrasar, case. Mas se é para casar com uma desgraça que só atrapalha a tua vida, fica só, que Deus te dá força. Glória a Deus. Sabe o que foi que a mulher fez? Isso aqui é sério, não é para dar risada não, irmã Adriana, é sério mesmo. Sabe o que foi que a mulher fez depois que Deus deu ela para Adão? E foi conversar com eles? Sabe o que foi que ela fez? O que Adão falou? Para Deus? Ah, mas eu não tenho culpa, porque foi o Senhor que me deu a mulher, querendo culpar dele por dar a mulher para ele. Tá vendo como é que é o ser humano ingrato, irmãos? Deus teve compaixão dele, deu a mulher para ele, depois a mulher deu lugar para o diabo, e Adão quis jogar a culpa do pecado dele em Deus. Deus não tem culpa dos seus pecados. Deus não tem culpa dos nossos pecados. A Bíblia diz o que é o homem dos seus próprios pecados. Homem prostitui, rouba, vai pra balada a vida toda. Com 50 anos, 40 anos, se entrega para
Glória. Acho que pode cobrar alguma coisa. Ele é um pecador desgraçado, miserável. Agora pode cobrar, porque ele é santo agora. Se é santo, por que está nessa terra aqui ainda? Porque Elias, quando ele encontrou 100% de santidade, Deus chegou e arrebatou ele para o céu. Não deixa aqui. Santo não fica nessa terra. Santo vai para o céu adorar. Você não pode colocar dentro da parede que Deus não é quadro, não. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Vou resumir, porque hoje é muito Santa Ceia. Essa mensagem é forte. Aleluia. Aleluia. Pastor, essa pregação não tem nada a ver com o versículo que o senhor leu. Tem. No princípio criou Deus os céus. No princípio Adão adorava. No princípio Adão dava glória. No princípio Adão era homem de Deus. No princípio Adão cuidava do jardim das coisas de Deus. Mas quando Adão recebeu a mulher, ele quis culpar Deus e abandonou a obra de Deus. Hã? Eita, Deus tremendo. Todo ministério tem um princípio. No princípio todo mundo é maravilhoso. No princípio todo mundo é uma bênção. Mas quando a obra está crescendo, que Deus precisa de obreiros na obra, o povo começa a abandonar a obra de Deus. É por isso que Jesus disse: olha, a seara é grande e poucos são ser feitos. Se você não serve para fazer a obra, eu falei hoje para a irmã Gislane e para outra pessoa: se você não serve para fazer a obra, pense que você é o bambambam e você não vai, tá bom, uma hora o pastor vai cansar, uma hora Deus também vai jogar na sua cara. Ele vai libertar um traficante, uma prostituta, e vai te colocar para fora do Éden e vai levantar alguém no teu lugar. Glória a Deus. Eita. Deus colocou Adão para fora do Éden porque não obedeceu a Deus. Deus tem uma hora que Deus enjoa. Lá em Apocalipse. No Velho Testamento ele vomitou Adão, vomitou Saul, vomitou vários homens. No Novo Testamento ele falou assim: ó, se quente ou frio, porque morno eu vomitar da minha boca. Deus tremendo. Você escolhe nessa noite. Deus escolheu para ser adorador, mulher, adoradora também. Com isso na queda do homem, primeiro sacerdote, primeiro pai, construiu família, teve filhos, mas desobedeceu a Deus. O pecado entrou através do primeiro sacerdote. E Deus precisava levantar outro sacerdote. Porque o sacerdote ele é santo, ele tem intimidade com Deus. Deus precisava levantar outro sacerdote para esmagar a cabeça da serpente e para dar o livre-arbítrio para a igreja adorar e fazer a sua vontade. E Deus falou com a serpente bem assim: olha, serpente, tu serás amaldiçoada. Tu sempre vai comer do pó da terra, vai andar com a cara no pó, comendo pó, comendo chão, comendo terra. E tu, homem, tu vai comer do trabalho das tuas mãos. Porque Deus dava tudo para ele. Porque quando o homem está na posição, escute só, quando o homem está na posição de Deus, Deus não deixa nada faltar para ele. Ele abençoa o homem. Aleluia. Mas quando o homem acha que ele é bambambam, ele acha que não precisa mais de Deus, faz o que ele quer. Na rebeldia, Deus fala: agora vai ter que se virar sozinho, uma coisa ruim, para saber como é bom. E a mulher: eu vou aumentar a dor de parto. Quer dizer que a mulher não sofria como sofre hoje não, tá bom, irmãos? Sofria não. Ela tinha um filho, numa boa, ela tinha família lá com Adão, antes da queda dela. Mas Deus foi lá e aumentou a dor dela de parto. Se aumentou a dor é porque ela já sentia dor. Só se aumenta algo quando já existe, não é verdade? Ela sentia dor de parto, mas não era tanta como você sente hoje. E aí saíram por fora do Éden, porque Deus não apoia o pecado da igreja. Eu vi uma frase hoje no Facebook que comoveu meu coração. É bem assim. Mais ou menos assim. Se eu errar aqui, quarta-feira eu conserto, mas é mais ou menos assim. Se apoia lobos dentro das igrejas, muitas ovelhas são devoradas. É Jesus. Verdade. Lobo dentro da igreja tem que ser desmascarado. É Deus. As ovelhinhas precisam de proteção, não de lobo para destruir. Tem homem que é lobo, ele entra ali de mansinho, ele pega uma jovem, pã, cama. Escondido, vai para a cama com outra, pã, outra jovem, mais outra, e assim vai. Tem jovem também que é assim. Tem irmãzinha que é só sangue de Jesus, fica na igreja só para prostituir, de capa na igreja. Prostituir com 5, 6, 7 mil no mês. E não confessa para o pastor. São os lobos da igreja que querem destruir as ovelhinhas de Deus. Deus vai, ó, tesourar. O lobo vai ser liberto. E Deus vai transformar ele em ovelha em nome de Jesus. Deus vai arrancar a peruca do lobo em nome de Jesus. Todo lobo que entrar aqui dentro vai ser liberto em nome de Jesus. O lobo não pode ficar aqui dentro. Aqui dentro Deus quer ovelha. E eu também. Cadê as ovelhas de Jesus? Levante a mão para cima. Dá glória. Dá glória para gostoso. Glória. Deus é maravilhoso. Aleluia. Eu
Deus te chamou para ser adorador e fazer a vontade dele. Aleluia. E Deus falou assim: olha, serpente, tem mais, Satanás. Do ventre da mulher que tu usou, eu vou levantar alguém que vai esmagar a tua cabeça. Aí o diabo falou assim: pronto, agora o negócio vai ficar estreito. Ele vai querer me parar. Aí ele vê todo mundo que nascia lá no Egito. O diabo deu a ordem para matar todas as crianças do Egito. Aí teve um que a mãe, Joquebede, colocou no cestinho e ele começou a andar dentro d'água para não morrer. E o nome dele se chama quem? Josué. Não é verdade, irmãos? É quem? Moisés, tinha esquecido. Brincadeirinha, teste de Jeová. Moisés, no hebraico quer dizer tirado das águas, escolhido para reinar e para libertar o povo do cativeiro. Aleluia. Aquele que o diabo deu a ordem para matar, como tentou matar Adão, e o projeto de Deus, agora vai ser alguém que vai tirar o povo da escravidão, das mãos de Satanás mais uma Grande vez. Deus. Aleluia. Deus te escolheu para uma grande obra. Aleluia. Através de você vai salvar muitas vidas. Glória a Deus. Você não é comum, você não é qualquer um, pastor. Eu não sei ler a Bíblia, não entendo ela, não sei pregar, não guardo versículo, não tenho estudo, não fiz faculdade, não tenho teologia. Mas eu te digo uma coisa de Jeová nesta noite bem gostosa. Se você ficar no monte chorando, no azeite, clamando a Deus na vigilância, Deus vai te usar de tal forma que não vai ter pregador na terra que vai competir com você. Deus não depende de diploma, mano. Eu tenho 12 diplomas. Tenho 12 diplomas porque eu fiz porque eu achei que eu precisava. Mas Deus não depende dos meus diplomas para Ele me usar. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho anel teológico, Deus não depende de anel. Com anel, sem anel, Deus está me usando. Está guardado em casa, mas eu tenho. Quem usa é Deus, quem faz é Deus. É Deus. Ele só quer que você fique na posição e leia a Bíblia. Se você não sabe ler, escuta, ouve a palavra de Deus, ouve para guardar no coração. E você vai ser um homem muito abençoado, uma mulher muito abençoada. Glória a Deus, aleluia. Mas tem gente que não lê a Bíblia porque não sabe. Usa a desculpa de não saber ler a Bíblia, mas também não ouve a pregação, não ouve louvor dentro de casa, não faz nada. É um zero à esquerda. Ele pensa que Deus vai salvar ele de qualquer maneira na igreja. Fica pensando aí, o crente. Vai ver o Pode tempo. bater, Jeová. Pode bater com o coração. Deus não gosta de desocupado na sua casa. É Deus. Vou voltar para a pregação aqui, em nome de Jesus. Moisés, tirado das águas. Deus levanta Moisés, ele cresce, cresce, cresce. A filha de Faraó, olha irmãos, ó, Faraó deu uma ordem para matar as crianças. E depois Deus pega aquela própria criança que foi ordenada a ser morta, e a filha de Faraó, o que Deus faz, irmãos? Olha o que Deus faz. Na terra que tu foi afrontado, humilhado, passou por crítica, que tentaram te matar, é aí que Deus vai te honrar. Faraó deu uma ordem para matar Moisés. E Deus vai lá e manda a filha de Faraó ir no rio tomar banho só para encontrar Moisés. Grande Deus. E o que é que ela faz? Ele pega ela pega ele e coloca numa masmorra, não é verdade? Não. Pega ele e leva para dentro do palácio. E Faraó cria ele como seu próprio filho. Meu Jesus. Se você entendesse as leis egípcias, você estaria dando muita glória a Deus aí agora. Porque crescer dentro do castelo, dentro do reinado com Faraó, é muito mérito, é muita honra. Porque todos que cresciam ali dentro, era filho de Faraó, tinha que crescer dentro da cultura egípcia. Algumas pessoas falam que Moisés era galo que não sabia falar. Mentira, mentira. Moisés cresceu na graça, no conhecimento, e todas as línguas que tinha no Egito, Moisés aprendeu como filho de Faraó. Filho de rei naquela época não podia ser burro nem leigo, tinha professor 24 horas para ensiná-lo. Moisés era um profeta muito sábio, muito inteligente. Porém, quando ele foi para o deserto, Deus não precisava da sabedoria dele para falar com o Faraó. Deus precisava de um profeta cheio do Espírito Santo. Ele levanta Arão para ajudar Moisés. Porque Moisés estava acostumado com uma doutrina de vida, com um patamar de vida. Agora ele tinha que ser profeta, dependente de Deus, alguém que vivia no deserto. E Moisés não estava acostumado com o deserto. Ele levanta Arão, que convivia no sofrimento, para falar a língua de Deus. É por isso que eu falo, estuda a Bíblia para não falar cagada aqui no microfone. O povo não quer ouvir lorota, o povo quer ouvir Bíblia. O povo quer ouvir Bíblia.
diabo queria matar, não matou. Deus levantou muitos homens, levantou Abraão, levantou Isaac, levantou Jacó, levantou Davi, levantou José, Salomão, Miqueias, Naum, Ezequias, Ezequiel, Jeremias, Joel, João Batista, Mateus, Marcos, Josué, Saul. Muitos homens foram levantados, mas nenhum deles conseguiu cumprir a promessa que Deus tinha feito, não cumpriu aquela palavra que Deus disse que ia pisar e esmagar a cabeça da serpente. Deus mais uma vez lá do trono fica triste. E ele fala: agora o que é que eu vou fazer? Levantei Isaías, Jeremias, levantei Moisés, levantei Abraão, levantei Adão, levantei muitos homens, nenhum deles fez o que eu queria que eles fizessem. E agora o que é que eu faço? Deus está sentado no seu trono, na sua cadeira, ao seu lado está o seu único filho unigênito. Deus de poder. Seu filho único. Aleluia. Em Isaías 6, Deus lhe fala sobre o pecado. Ele pega uma frase criada a condenar, se toca na boca de Isaías e fala: a quem enviarei? Ele fala assim: a quem enviarei? E quem é de por nós? Isaías fala bem assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías é o livro messiânico, o livro que mais fala de Jesus. Isaías ali simboliza o Cristo ressurreto. Antes de Jesus vir à terra, há mais de 700 anos atrás, Isaías já tinha a visão de como seria Jesus. Isaías 53, e ele morreu, foi levado como ovelha ao matadouro, como ovelha muda. Ele é sem formosura. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. E ali Isaías está falando como o próprio Jesus. Lá no céu a mesma coisa acontece. Deus olha para a terra e fala assim: o pecado está lá, a humanidade está lá, e agora quem eu vou enviar? Levantei vários profetas que eu prosperei, fiz reis sobre a terra, mas nenhum deles fez o que eu queria. O diabo está tentando impedir o meu projeto. Como é que eu vou finalizar esse projeto? Aí Jesus olha para Deus e fala-me assim: a única solução é o Senhor me enviar. Eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Jesus, glória a Deus. E agora Deus procura uma estratégia, obreiros, para colocar Jesus na terra, porque ele era um anjo também, ele era um ser. Ele era um ser espiritual, ele era um ser de glória. E ele agora fala: como é que eu vou fazer para levar ele na terra? Ele vai lá e procura na terra alguém, uma discípula fiel, uma missionária temente a Deus, alguém que fazia a sua vontade, a sua obra. E ele começa de novo do início, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele começa mais um projeto, ele olha para a terra e encontra Maria. E ele separa Maria. Aleluia. Ele diz para Maria: e você foi achado virtude. Aleluia. E você dará à luz a um filho. Glória a Deus. Esse filho será gerado pelo Espírito Santo Glória a Deus. de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele procurou uma estratégia e agora ele usa o ventre de Maria e coloca lá dentro Jesus. Se ela tocar no homem, se ela deitar com o homem, sem esperma humana, sem nada, ali agora é gerado um filho pelo próprio Espírito Santo de Deus. Tudo isso para Deus cumprir o que ele disse lá em Gênesis: do ventre da mulher eu vou arrancar alguém que esmagaria, que vai esmagar a tua cabeça. O diabo tentou com todos, mas quando ele procura Maria, encontra Maria, ele fala bem assim: com esse aí tu não vai conseguir. Agora o meu projeto vai até o final. E esta mensagem que eu estou pregando nessa noite, quero dar um tema a ela, que o tema é o seguinte: o último sacerdote. O primeiro sacerdote, ele trouxe a queda à humanidade. E o último sacerdote era o homem da queda. E vai levar a igreja para o céu, para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Jesus, tu és tremendo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus de poder, Deus de glória. E ele começa a sua trajetória. O diabo não desiste. E Herodes dá uma ordem para matar todas as crianças. A mesma ordenança que foi dada lá no Egito. Agora Deus não destrói o Egito, porque Deus ia precisar do Egito. Porque Deus, quando acabou com os egípcios lá no Mar Vermelho, porque ele não acabou com o Egito? Porque Deus ia precisar do
Egito para esconder seu filho Jesus. Quando Herodes deu uma ordem, José pega seu filho Jesus, Maria pega seu filho Jesus, recém-nascido, e leva para lá para o Egito e se esconde. Depois de muito tempo eles voltam para cá de novo. O diabo tentou matar. Bem do início do ministério de Jesus, foi um ministério perseguido. Jesus foi perseguido desde o dia que ele nasceu por causa de mim, por causa de você. Aí tem gente que fica de boca aberta na igreja, passa por uma lutinha, fala, vou desistir. Não, mas não. Um monte de frouxo sem vergonha, bota uma vergonha na cara e crescer. Porque Jesus, sendo criança, não desistiu por nós. Não desistiu de nós. Aleluia. Não deixou a gente. Aí agora o povo que Deus está levantando hoje é um monte de gente frouxa. Chega do serviço 6 horas, estou cansado, não dá para ir para o culto não. Chega na igreja 7h40 da noite. Jesus não desistiu da gente. Eu sei que o cansaço é forte. Eu sei que trabalhar no pesado não é fácil. Mas nada justifica a ausência de um adorador no culto no horário certo. Nada justifica. Aleluia. Nada justifica. Nada. Porque ninguém está aqui trabalhando para o pastor, nem para ninguém. Trabalhando para Jesus. E se naquele dia, quando você trabalha em uma firma, vou te dar fazer aqui uma comparação aqui. Se você trabalha numa firma, tem que bater o cartão. Você chegar e vai bater o cartão 7 horas, chega 7h10, no fim do mês não tem problema, não vai? Vai dar em falta, não vai? Ah, entendeu o mistério aí? Chega um pouco atrasado todo dia. Naquele dia trabalhando no cartão atrasado. Naquele dia vai passar o cartão lá, ó. O diabo vai. A primeira coisa que o diabo vai fazer, falar bem assim, olha aí, cara, se atrasar vai ter tudo. Cai fora daí. Tu nem é digno de sentar aí junto com as ovelhas. Cai fora aí, você já é meu. Se eu chegava atrasado no culto, tá em falta o cartão. Deus vai falar assim, infelizmente, não tem como fazer nada. Eita, Deus. Você está entendendo o mistério, irmão? É eu que estou falando aqui porque eu sou um cara chato, é Deus que está falando nessa noite aqui. Porque Deus te ama, Ele quer te levar para o céu. Porque você está vendo o sacrifício que foi para Jesus vir nos salvar e não desistiu de nós. Agora hoje é 2 horas de culto, o povo chega atrasado e reclama quando passa de 9h30. Fica o dia todo fazendo tudo que é coisa, mas quando vem pro culto tem que acabar 9h30, tem que acabar 9h15 porque a irmã tem que fazer janta para trabalhar amanhã. Se não acabar 9h15, amanhã o pastor vai se ver louco na cabeça aqui, ó. A gente falando mal do pastor que terminou muito tarde o culto. Meu Deus. É 8 dias de serviço, é a noite toda com a esposa, Deus só quer 2 horas no culto. E o povo ainda reclama quando passa de 9h30. Deus. Naquele dia você vai bater o cartão no céu. Você vai bater o cartão. Você que chega atrasado no culto, vai procurando chegar certo, viu? Porque o diabo está vendo. O diabo está te observando. Cuidado. Jesus, é tremendo. Aleluia. O último sacerdote que morreu por mim e por você. Deus, aleluia. Tentaram matar o último sacerdote. O nome dele no original é Yeshua. Yeshua HaMashiach. Deus tremendo. Jesus, o Cristo ressurreto Nazareno, Aleluia. que não desistiu de mim nem de você. Aleluia. Aleluia. Agora eu vou começar a pregar. Eu não estava pregando ainda. Estava só dando uma oração. O Cristo ressurreto. Estamos no culto de Santa Ceia. O culto de Santa Ceia, para quem não sabe, é um momento crucial. É um momento que toda vez que a gente celebra a Santa Ceia, a gente nos lembra da morte de Cristo na cruz do Calvário. Verdade. O diabo tentou acabar com a vida dele. Mas quando ele